nossos repórteres aqui da TV Crítica, do Manhã no Ar, para falar que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou os números da tragédia no território gaúcho. Quem traz as informações para a gente é o Igor Damasceno, diretamente da capital federal, Brasília. Igor, quais são os novos dados apresentados desde ontem, né, que teve o último balanço? O que você traz de novo aqui para a gente? Bom dia. Oi, Ju. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Ju, o balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul aponta que a tragédia climática que caiu no sul do país continua fazendo vítimas, continua contabilizando aí pessoas que infelizmente perderam a vida por causa dessa catástrofe. Até o momento, oficialmente, 151 pessoas morreram em função dessa tragédia. A maioria delas está na região metropolitana de Porto Alegre, ali na própria cidade de Porto Alegre, mas também em Eldorado do Sul, em Canoas. Então, é uma situação nada animadora e que a cada dia assusta ainda mais por causa desses números. E olha só, esse balanço ele foi divulgado por volta das 5 horas da tarde, no horário daqui de Brasília. E algumas horas depois, militares do Corpo de Bombeiros lá do Rio Grande do Sul, eles encontraram o corpo de um casal de idosos, ou seja, esse corpo ele só vai ser contabilizado, essas duas vítimas só vão ser contabilizadas na tragédia de hoje, né, nos números de hoje. Então a gente já pode dizer aí que em números não oficiais, pelo menos 153 pessoas, infelizmente, perderam a vida desde o início das enchentes. 104 pessoas continuam desaparecidas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, e como se não bastasse, 2.200.000 pessoas foram afetadas por toda essa tragédia climática que assola o sul do país. O governo do Rio Grande do Sul também divulgou o seguinte: o nível do Guaíba, ele começou a baixar, começou a apresentar níveis mais baixos de ontem para hoje, na verdade, de quarta-feira para cá. E aí o que isso significa? Significa que as enchentes em Porto Alegre, em Canoas, em Gravataí, essas enchentes elas começam a baixar dentro da cidade. É algo para a gente se animar? Mais ou menos. Essas cidades que inicialmente foram atingidas, elas começam a realmente ter aí as enchentes diminuindo dentro das ruas. O problema é que o Guaíba, ele é afluente da Laguna dos Patos. E a laguna, ela deságua justamente ali no sul do estado. Então, aquelas cidades que antes não estavam tão afetadas assim, elas começam também a apresentar enchentes, como Pelotas e Gramado. São duas cidades que até então elas apresentavam alguma situação preocupante, mas que agora também começam a ficar debaixo d'água. Por conta disso, a Prefeitura de Pelotas, por exemplo, já decretou o estado de calamidade, justamente porque a água que vinha lá de cima do estado está descendo e está afetando aquelas cidades que até então não estavam numa situação de emergência ou de calamidade pública, ou seja, agora entra para uma segunda fase dessa enchente, começa a atingir o sul do estado, então continua preocupando. E somado às fortes chuvas, somado à cheia do Guaíba e da Laguna, somado também a tudo isso que as pessoas têm enfrentado, vem agora a geada. Porto Alegre registrou pelo segundo dia consecutivo 0 grau durante a madrugada, ou seja, está muito gelado. E aí a gente já imagina, por exemplo, aquelas pessoas que perderam o conforto de casa, foram obrigadas a abandonar a casa delas e agora estão dividindo um espaço que agora está sendo chamado de abrigo com outras pessoas que até então elas não conheciam. Então, não bastasse tudo isso que essas pessoas estão enfrentando, agora também enfrentam o frio que está torrencial ali no Rio Grande do Sul. Então, por causa disso, as pessoas elas começaram a se mobilizar para doar cobertores e também agasalhos, né, roupa de frio. Aqui em Brasília, por exemplo, da base aérea, a Força Aérea Brasileira enviou 30 toneladas de cobertores e agasalhos rumo ao Rio Grande do Sul. O avião saiu daqui por volta das 5 horas da tarde, chegou lá por volta das 7h30, 8 horas da noite, na base aérea de Canoas. Esses mantimentos, esses cobertores, roupas de frio, eles começam a ser enviados pelos organizadores dos abrigos, que agora vão começar a fazer a distribuição
para as pessoas. Então, agora o governo do Rio Grande do Sul pede também para que as pessoas comecem a doar cobertores, porque o frio realmente está muito grande lá no estado e as pessoas saíram só com a roupa do corpo. Então, se você está acompanhando o Manhã no Ar, está aqui na tela da TV A Crítica, quer continuar ajudando, eu sei que você já ajudou com comida, sei que você já ajudou com água potável, continue ajudando, mas agora se você tem um cobertor em casa que está sobrando, tem aquela roupa de frio que também está deixando ali no guarda-roupa, já que o Amazonas está quente, né, não usa roupa de frio, se você puder fazer uma doação, ela é muito bem-vinda, porque o sul do país está muito frio, viu, Ju? Obrigada, Igor, pelas suas informações. De fato, está tendo essa enorme onda de solidariedade. Ainda bem que os gaúchos podem contar com a ajuda também do Amazonas. O restante do Brasil está empenhado em fazer o seu papel de solidariedade e a gente aqui também com o nosso papel de transmissor da informação. Faz também esse convite para você que ainda não ajudou, se já ajudou, se tem algo que tem em casa, não está utilizando, com toda certeza, quem está precisando vai fazer bom uso. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.